Boa noite. No programa Olhares Clínicos de hoje, a Norte TV irá continuar a conversa com o professor Salgado Borges, médico oftalmologista, aqui na sua clínica no Porto. Os principais temas que iremos abordar hoje serão inicialmente a miopia e outras doenças da visão, bem como as formas de correção destes problemas. Neste segundo programa, iremos falar ainda da cirurgia oftalmológica a laser, bem como da questão da vista cansada e ainda dos critérios a seguir na escolha de uns óculos. Boa noite, professor. Muito obrigada por nos ter recebido uma vez mais aqui na sua clínica no Porto. Iremos começar então esta nossa entrevista de hoje por falar em erros refrativos da visão. Como define um erro refrativo e qual a sua correção? Um erro refrativo, muito boa noite, um erro refrativo é qualquer perturbação da visão suscetível de ser corrigido por óculos ou lentes de contacto ou por qualquer cirurgia que o faça. Que erros refrativos existem? Para começar, eu gostaria de salientar que no olho há várias estruturas transparentes. E essas estruturas transparentes, como vemos aqui nesta imagem, que são a córnea e o cristalino, permitem que a luz e as imagens que venham de longe vão cair diretamente sobre a parte nobre do olho, que é a retina. E de facto, se tudo se processar normalmente, as imagens vão cair exatamente na retina. Se o olho for maior do que o normal, por exemplo, ou mais pequeno, estaremos em presença dos erros refrativos, como por exemplo a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo ou até mesmo a presbiopia, que serão corrigíveis por óculos ou lentes de contacto. E como se podem corrigir estes erros? É assim, a miopia, que é o erro refrativo mais comum, surge quando ou um olho é maior do que o normal ou a córnea, por exemplo, é mais curva. E sendo assim, o olho sendo maior do que o normal, a imagem iria incidir ou iria produzir-se adiante da retina e, portanto, temos que colocar lentes negativas para a imagem ser levada para a retina para trás. Na hipermetropia é o contrário, o olho normalmente é mais pequenino do que o normal, a imagem forma-se atrás e temos que colocar uma lente positiva para trazer a imagem para diante. Neste aspecto é muito interessante porque muitas vezes fazem-nos essa pergunta os pais de uma criança: o meu filho tem miopia, a miopia vai aumentar, qual será o futuro dele? E de facto o paralelismo que existe, podemos comparar entre uma miopia e uma hipermetropia, é que uma miopia, que é um olho que normalmente já é maior do que o normal, com o crescimento o olho vai ser cada vez maior, e enquanto se processa o crescimento do organismo, o próprio olho vai crescendo também, e portanto a miopia vai aumentando até aos 18 anos, depois estabilizando. Por sua vez, a hipermetropia é ao contrário, um olho que já é mais pequenino, na criança ainda mais pequenino é,
e sendo mais pequenino, enquanto que, por exemplo, no indivíduo míope vê mal ao longe, mas vê bem ao pertinho, na hipermetropia vê tão mal ao longe como ao perto, mas a visão ao perto é ainda mais afetada. E, portanto, à medida que o olho vai crescendo, a hipermetropia vai diminuindo e podendo, de facto, atingir um valor menor ou até mesmo, às vezes, ir para valores normais por volta dos 10 anos. Tendo em conta que os óculos podem auxiliar na correção de alguns problemas visuais, que critérios são analisados antes de os aconselhar a um paciente? Devemos ter em linha de conta dois aspectos. A própria ergonomia dos óculos, portanto, a estética que nós devemos aconselhar e que devemos também ter em linha de conta com as características do próprio paciente, do próprio indivíduo que os vai adquirir. Depois temos que ter em linha de conta também o próprio material. E do que diz respeito ao material temos que saber que há basicamente dois tipos: as lentes de minerais ou de vidro e as lentes de plástico ou lentes orgânicas. As características são diferentes numa e noutra situação. As lentes de vidro, por exemplo, são lentes que são mais pesadas, podem ser finas pelas próprias características do vidro, mas podem ser quebráveis, portanto não são tão resistentes como as lentes de plástico, mas são lentes portanto, são lentes resistentes no que diz respeito, por exemplo, ao risco. As lentes de plástico, por sua vez, são lentes mais leves, que também, consoante a execução, podem ser também finas, mas são lentes que não partem e, portanto, podem ter um uso, por exemplo, no desporto, no que diz respeito ao material orgânico, por exemplo, as lentes de policarbonato, muito utilizadas nos praticantes de desporto, em que haja a possibilidade de quebrarem os próprios óculos. Falando agora em lentes de contacto, que lentes de contacto existem? Antes de mais, eu gostaria de definir lente de contacto. O que é uma lente de contacto? Uma lente de contacto é um disco de plástico relativamente fininho e com umas determinadas dimensões que vai recobrir a córnea e que tem a sua própria estrutura, a capacidade de corrigir, como os óculos, um erro refrativo. E existem lentes de contacto rígidas, lentes de contacto semi-rígidas e lentes de contacto flexíveis ou hidrófilas. De uma maneira básica, são esses tipos de lentes que existem. E também, quanto à utilização, lentes diárias ou lentes de uso mais prolongado. E que cuidados é que devemos ter com as lentes de contacto? Devemos ter vários cuidados, nomeadamente quando vamos prescrever umas lentes de contacto a um paciente, devemos ter em linha de conta que ele deve ter uma série de características. E as características é ser um indivíduo calmo, ser um indivíduo também com método, portanto, ter uma metodologia certa para termos a certeza que ele cumpre as regras que nós aconselhamos a que o venha a fazer, e também ter hábitos de higiene. E hábitos de higiene que deverão ter em linha de conta três aspectos: a lavagem das mãos antes de manusear as próprias lentes, e também podemos ver aqui neste quadro os outros dois aspectos que são fundamentais: a higiene que nós devemos ter do próprio estojo e o cuidado que devemos ter da higiene das lentes, ou seja, de manter a lente livre de depósitos e livre de detritos. O seu uso é isento de complicações? Às vezes isso pode passar em claro para a população, havendo anúncios que dizem: olha, eu quero mudar a cor dos seus olhos, coloco uma lente, ficam os olhos verdes para ir ao cinema, e depois coloco umas lentes azuis ou diferentes para ir para a discoteca e tal. Isso de facto pode dar uma impressão de inocuidade ou de ausência de complicações, mas de facto as complicações podem ser muitas se não tivermos aqueles cuidados, e podem chegar, como temos aqui nesta imagem, ao extremo de haver uma opacificação completa da córnea com neovascularização, que pode levar mesmo à realização de um transplante de córnea. Quais são então as lentes de contacto ideais? As lentes de contacto ideais deverão ter três pressupostos. Deverão ser boas para o utilizador, boas para para a pessoa que o está a prescrever, e boas também para a superfície ocular externa. E uma lente de contacto que tem estas características e que permita de facto ter uma boa permeabilidade ao oxigênio, por forma a córnea e o globo ocular, de uma maneira geral, receber o oxigênio que vem do exterior, uma boa captação também da água e dos eletrólitos que sejam necessários para a nutrição do olho. Portanto, será uma
lente de contacto boa e aquela que deverá ter as características do próprio indivíduo, no que diz respeito à curvatura, no que diz respeito ao erro refrativo, portanto, e à própria característica do indivíduo. Vamos falar numa outra situação, num outro programa, numa situação especial, que é o ceratocone, em que a córnea é tão bicuda que a maior parte das lentes de contacto, a partir de certa altura, já não são suficientes para resolver o seu problema do ponto de vista refrativo e podem ser lentes especiais para uma determinada patologia e, de facto, a pessoa que está a prescrever as lentes tem que ter isso em linha de conta. Antes ainda de começar a falar da cirurgia oftalmológica a laser, havia alguma coisa que gostasse de acrescentar em relação às lentes de contacto? Sim, lembra-se que na última aula falámos em desconforto, falámos em olho seco e, de facto, as lentes de contacto são uma situação importante em que o olho seco está mais grave. E, portanto, é fundamental em situações em ambientes em que tem o ar-condicionado a funcionar, em pavilhões, para as lentes se manterem bem lubrificadas, principalmente se estivermos a par disso, sinais do olho seco, usar gotas com ou sem conservantes, mas gotas que mantenham o olho numa situação em que esteja evitado o olho seco. Então, é fundamental precaver complicações, nomeadamente lentes com detritos, lentes estragadas, como consequência do olho seco. É muito importante também usar lubrificantes para manter as lentes num estado correto. Sabemos, então, de acordo com o que disse anteriormente, que a cirurgia oftalmológica a laser poderá servir de correção a alguns problemas visuais. De que forma este tipo de cirurgia, conhecida como LASIK, pode então auxiliar? Exato. Para além dos óculos e para além das lentes de contacto, temos a possibilidade de, depois de a graduação estar estável, depois do olho ter o tamanho definitivo, isto acontece normalmente, e digo normalmente porque há sempre exceções, mas normalmente sucede entre os 18 e os 20 anos. Nessa altura podemos, com alguma segurança, e se de facto fizermos testes, é fundamental o cuidado de realizar os testes que permitam, não digo eliminar, porque eliminar não se consegue, mas permitem levar ao mínimo as complicações resultantes da cirurgia. Portanto, devemos ter as características de um olho, nomeadamente de uma córnea, que esteja apta a ser submetida a uma cirurgia refrativa a laser. Vemos então os diferentes passos da cirurgia LASIK, a colocação do marcador, a remoção do resto de corante e, seguidamente, temos a colocação de um aparelho denominado microqueratótomo automático que permite levantar uma delgada camada da córnea. O que vemos agora nesta imagem. E, seguidamente, o laser vai atuar, o laser excimer, vai atuar nas camadas mais internas da córnea, moldando-a de uma forma homogénea. E, de facto, na miopia, torna a córnea mais plana e na hipermetropia há um aumento da curvatura da córnea. Finalmente, depois a córnea é rebatida, é feita uma lavagem da interface, portanto, do espaço entre a camada que foi rebatida e o resto da córnea, e é removida depois todos os detritos e a córnea é alisada por forma a que fique perfeitamente coaptado, sem necessidade de dar pontos. E aqui vemos a coaptação correta dos bordos da interface. E na maioria dos casos, após 24 horas, o indivíduo pode retomar, como já dissemos, a atividade normal, demorando de facto a visão a estabilizar algumas semanas, em média 1 a 4 semanas. E de facto, a idade de facto é o primeiro critério. Outros critérios são o tipo de graduação necessária para ser corrigida. Normalmente faz-se de miopias, hipermetropias ou astigmatismos. E na miopia, normalmente para o laser, vamos até 6 dioptrias, para a hipermetropia a 4, 5 dioptrias e para astigmatismos também até 4 dioptrias. Nessas circunstâncias, se os critérios forem bons,
se não houver contraindicações do ponto de vista ocular para a realização da cirurgia, a cirurgia LASIK é uma cirurgia que tem êxito quase garantido. Que condições deve reunir um paciente para usufruir desta cirurgia? Para além destes critérios que eu apontei, é fundamental a motivação da pessoa e a pessoa perceber que estamos a atuar num olho que não é doente, é um olho que tem necessidade de correção por uma forma de utilização de lentes ou de lentes de contacto, e que uma alternativa de facto é libertar a pessoa dessa prótese e ter uma vida muito mais autónoma. Depois da pessoa perceber bem que não está a tirar uma fotografia, está a ser submetida a uma intervenção cirúrgica com um grau de sucesso muito grande, a cirurgia é realizada em regime de cirurgia de ambulatório, portanto não é necessário qualquer internamento. A cirurgia no seu global demora cerca de 15, 20 minutos no máximo. Normalmente fazemos os 2 olhos em simultâneo e no dia seguinte à cirurgia a pessoa está apta a fazer a vida normal como se nada tivesse sido, já sem óculos ou lentes de contacto. Já sabemos que outra forma de corrigir uma miopia são as lentes intraoculares. Em que situações podem ser usadas? Para além da cirurgia LASIK, como acabámos de descrever, existe a possibilidade de corrigir erros refrativos tais como a miopia, a hipermetropia ou o astigmatismo com lentes intraoculares que são colocadas para além das diferentes estruturas que existem dentro dos nossos olhos. Para além do cristalino, para além da córnea, vamos colocar mais um meio transparente. E isso é uma lente intraocular, que será uma lente intraocular hipernegativa, no caso, por exemplo, de estarmos a tratar um doente com miopia, ou uma lente positiva, no caso de estarmos a tratar, por exemplo, um doente com hipermetropia. E, de facto, são alguns cuidados e alguns pressupostos que também devemos ter em linha de conta, que são a graduação que nós vamos utilizar, e normalmente podemos ir nestas situações até miopias, até erros refrativos muito maiores do que aqueles que nós conseguimos obter ou conseguimos corrigir com a cirurgia laser. Aqui podemos fazer correções até cerca de 20 dioptrias e astigmatismos muitas vezes até 4 ou às vezes mais dioptrias. Como estamos a introduzir uma lente dentro do olho, o próprio olho tem que ter determinadas características que permitam colocar uma prótese, ou seja, uma estrutura que vem de fora e que vai estar dentro dos nossos olhos, sem lesar as estruturas do olho, nomeadamente a córnea, sem lesar a íris e sem lesar o próprio cristalino. Portanto, temos de ter em linha de conta que o olho tem que ter, para além das dimensões adequadas para colocarmos uma lente intraocular, tem que ter características como as células da própria superfície posterior da córnea e uma série de pressupostos, para além também daquilo que falámos há pouco, que é uma estabilização do crescimento. Portanto, só deverá ser efetuado em indivíduos com a idade indicada e também com uma estabilização da miopia. Portanto, para além dos cuidados próprios do LASIK, serão esses os cuidados que acabei de dizer que são importantes para termos êxito numa cirurgia intraocular. Ao contrário do LASIK, que é feito em ambulatório e não entramos dentro do olho, aqui os cuidados de própria asepsia têm que ser feito num bloco operatório com determinadas características, muitas vezes diferentes e mais exigentes do que aquelas que são preconizadas para a realização de uma cirurgia LASIK. Um dos problemas que julgo serem dos mais comuns é a situação da vista cansada. O que é na realidade a vista cansada? A vista cansada, do que nós entendemos do dia a dia, é a dificuldade que há de ver ao perto. Existe outro, agora lembrei-me, falámos no programa anterior da dificuldade que há em trabalhar com os ecrãs, e as pessoas dizem, tenho os meus olhos muito cansados. Isso de facto é uma das situações de desconforto ocular que resulta, por exemplo, do uso prolongado dos computadores. Mas o que nós normalmente designamos no dia a dia por vista cansada é a dificuldade que há de ver ao perto, e essa dificuldade surge fundamentalmente a partir dos 40, 45 anos de idade, quando começamos a ter que afastar os objetos que estamos a fixar, por um lado, ou temos que afastar
os livros ou os textos que estamos a seguir, por forma a vermos as coisas nítidas. E o que é que acontece para isso suceder? De uma maneira muito simples, existe uma lente que é o cristalino, que é uma lente que está atrás da córnea, que é um dos meios transparentes do globo ocular, e que, ao ficar mais abaulado, mais convexo, faz com que as imagens vão cair diretamente na retina. E com a idade o cristalino fica mais rígido e vai haver mais dificuldade de se abaular, e portanto nós temos que colocar lentes que vão auxiliar a imagem a ir cair diretamente sobre a retina. E essa correção da presbiopia ou vista cansada pode ser feita de diferentes maneiras, ou com óculos, e os óculos podem ser óculos só para perto, podemos ter óculos bifocais, ou também podemos, numa situação mais usual, usar óculos que nos permitam ver ao longe, a meia distância e ao pertinho, que são os chamados óculos progressivos. Hoje em dia, com as características técnicas que existem, a possibilidade que há de se utilizar lentes progressivas, há muito menos dificuldade do que acontecia há uns anos atrás, em que as características técnicas das próprias lentes não eram tão sofisticadas como são de hoje em dia. Então, para além dos óculos que dispomos hoje em dia, quais são os outros métodos de correção que existem para este tipo de problema? Podemos parar agora um bocadinho para vermos, de facto, várias alternativas, e, de facto, a solicitação nos dias de hoje é grande para as pessoas que, a partir de uma certa altura, não querem usar óculos. E se nos jovens, por causa do desporto, por causa da sua própria independência, querem deixar de usar óculos, com a idade, e de alguma forma as pessoas não querem, sabendo que a vista cansada ou presbiopia é uma situação que surge com a idade, as pessoas, para não parecerem que estão a envelhecer, tentam de alguma forma evitar o uso de óculos para perto. E de facto, atualmente, há a possibilidade de fazer uma correção refrativa num doente com presbiopia, ou num indivíduo com presbiopia, com o uso de lentes de contacto multifocais, e à semelhança do que acontece, por exemplo, numa lente progressiva, a própria lente de contacto tem a possibilidade, com índice de refração diferente da sua estrutura, possibilidade de ver ao longe, a meia distância e ao pertinho. Isso no que diz respeito às lentes de contacto. Por outro lado, existe a possibilidade também, por métodos cirúrgicos, de corrigir o erro refrativo da presbiopia, quer seja por determinados dispositivos que são colocados ou em que atuamos sobre o globo ocular, quer fundamentalmente com um tipo de cirurgia que é a cirurgia mais comumente realizada a nível mundial e a nível da oftalmologia, obviamente, que é a cirurgia de catarata. O que é que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que, com a idade, cristalino, que é uma lente que está no interior do olho, que já falámos há pouquinho, vai ficando mais baixa. E, portanto, uma lente que está transparente e que vai ficando baixa, para nós conseguirmos ver bem para trás, devemos fazer com que ela fique transparente. Portanto, a possibilidade que nós temos é retirar essa lente e colocar, sabendo nós que o cristalino tem um poder de graduação, um poder dióptrico de cerca de 21 dioptrias, em média. O que é que nós devemos fazer? Devemos retirar o cristalino e devemos colocar uma lente intraocular com determinada potência. Sabendo que, se utilizarmos uma lente que não seja só uma lente que permita focar as imagens na retina, mas que seja também uma lente, entre aspas, progressiva intraocular, será uma lente multifocal, podemos, com esse tipo de procedimento, fazer com que o indivíduo veja bem ao longe, a meia distância ou ao pertinho. E dentro das próprias lentes multifocais, há lentes que, de alguma forma, favorecem a visão mais de perto, outras que favorecem a visão intermédia e outras que favorecem a visão de longe. Portanto, dentro do próprio leque, do próprio âmbito das lentes multifocais, há a possibilidade de dar várias opções à pessoa que vai se submeter a esse tipo de cirurgia. Para além disso, e já que estamos a falar em cirurgia de substituição do cristalino, há a possibilidade também, nos dias de hoje, de corrigir o astigmatismo.
E na primeira parte do programa não falámos muito bem, ou não entramos em pormenor no que era o astigmatismo, mas se a miopia e a hipermetropia são corrigidas com lentes esféricas, o astigmatismo, e a título de comparação, enquanto que na miopia e na hipermetropia o globo ocular está arredondado, estando maior ou mais pequeno, no astigmatismo os eixos são diferentes, o eixo vertical e o eixo horizontal são diferentes, e o olho, em vez de ser, por forma a melhor dar a entender aquilo que eu pretendo transmitir, em vez do olho ser redondo, fica como se fosse uma bola de rugby, em que fica abaulado, e portanto num eixo a curvatura tem uma determinada orientação e determinada dimensão, e no outro eixo será uma dimensão diferente. E o que eu queria dizer com isto é que um astigmatismo é corrigido não com uma lente esférica, mas com uma lente cilíndrica, e se nós conseguirmos corrigir nos óculos ou com as lentes de contacto um astigmatismo, hoje em dia, com as lentes intraoculares que existem, conseguimos corrigir também o astigmatismo. Conseguimos corrigir astigmatismos até 4 ou mais dioptrias. Portanto, podemos associar a correção de um erro refrativo e, num caso concreto, de uma presbiopia com a introdução de uma lente intraocular, corrigir a potência, positiva ou negativa, consoante o que estamos a fazer numa cirurgia refrativa, a substituição do cristalino, por forma a que a imagem vá cair na retina, e corrigir também o astigmatismo, que é o erro refrativo corrigível com o cilindro. Então, nós temos hoje em dia a possibilidade de, com a cirurgia de lente intraocular, corrigir inclusive a presbiopia. Um último aspecto agora que gostaríamos que o professor nos esclarecesse é o seguinte: que cuidados devemos ter na escolha de uns óculos? Na escolha de uns óculos temos vários aspectos que eu, antes de terminar, gostaria de referir. Falámos há pouquinho no tipo de lentes que nós utilizamos e falámos também um pouco na estética que devemos ter em linha de conta com a prescrição que estamos a fazer. E desde já queria dizer que há tipos de lentes especiais consoante a própria função para que nós estamos a fazer a prescrição. Temos óculos e lentes, portanto, por exemplo, para utilizadores de computadores, lentes que permitem ver ao computador e ao pertinho, portanto, lentes só com duas posições. Podemos ter lentes, por exemplo, de indivíduos que estão, por exemplo, ao balcão e que estão a ver ao pertinho e estão a falar com a pessoa que está na sua frente, portanto, são lentes de duas posições também. Ou então podemos ter, como temos nesta imagem, dois tipos de lentes específicas, quer, por exemplo, para os condutores de automóveis, em que vemos, por exemplo, uma imagem nítida ao longe e uma imagem nítida no tablier, mas tudo o resto não interessa muito, que a pessoa está concentrada nessa atividade, ou, por exemplo, num indivíduo que está a fazer canoagem ou que está corredor de bicicleta, em que tem que estar a ver ao longe e tem que estar a ver, por exemplo, o seu cronómetro. Portanto, preferencia, por exemplo, duas posições do ponto de vista de características visuais mais corretas. Isto no que diz respeito a tipos de lentes especiais. No que diz respeito, por exemplo, à orientação que nós damos para o tipo de lentes, temos de ter em linha de conta com as características do próprio indivíduo. Se a utilização das lentes vai ser fundamentalmente no interior, em ambientes dentro de casa, podemos utilizar lentes transparentes, lentes brancas. Se for em situações em que, para além de estar dentro de casa, a pessoa tem que estar também em ambientes em que esteja exposto à luz solar com bastante frequência, podemos ter lentes que são chamadas lentes fotocromáticas, que escurecem quando os ambientes ficam mais luminosos, ou então em situações em que a intensidade de luz é tão grande, como surge, por exemplo, na praia ou na neve, em que temos que utilizar, de facto, filtros que nos permitam não só dar uma tonalidade que podemos escolher, ou uma tonalidade de cor que nós podemos escolher, mas que sejam um filtro eficaz para os nossos olhos estarem a atuar de uma forma correta e a ver de uma forma correta esse tipo de luz. Nesse aspecto também era importante referir os cuidados, e de facto a pergunta que me fez tem a sua razão de ser, os cuidados que nós devemos ter relativamente aos óculos que escolhemos. Devemos ter em linha de conta que, por exemplo, as crianças
e os indivíduos operados de cirurgia de catarata, em que desaparece o filtro natural do globo ocular do olho, que é o cristalino, em que as radiações ultravioletas são filtradas no cristalino, com a idade. Na criança, e quando não existe este filtro, que é o cristalino, devemos fundamentalmente ter lentes que façam uma filtração da radiação ultravioleta. E é muito perigoso as pessoas usarem óculos de sol, aqueles óculos de sol que estão à venda nas praias, que estão à venda muitas vezes nas feiras, em que não há, obviamente, esse cuidado de proteção ultravioleta, e uma pessoa fica com uma falsa sensação de proteção da retina, uma vez que eles são escuros, mas não tendo o filtro, as radiações que são lesivas para os nossos olhos vão passar, e os olhos, a pupila está aberta, porque consegue encarar bem a luz, mas a radiação está a lesar os nossos olhos sem nós darmos por ela. Antes de terminar, então, gostaria de saber qual será o tema, em princípio, da próxima semana. Na sequência das sessões que estivemos até agora e nas que faltam, optámos por, na próxima semana, falarmos sobre o envolvimento ocular ou a relação dos olhos com outras áreas importantes do nosso organismo. E assim vamos ter a possibilidade de ter entre nós para nos falar sobre dois assuntos, entre outros, dois assuntos muito importantes, que são a diabetes ocular e a retinopatia diabética em especial, e a hipertensão arterial, a repercussão ou a relação que a hipertensão arterial tem com os nossos olhos. E para esse tema iremos convidar o professor José Guilherme Monteiro, que é um especialista reconhecido no Porto sobre essa área, sobre a patologia da retina. Muito obrigada, professor Salgado Borges, por nos ajudar a compreender tão bem estes temas relativos à saúde dos nossos olhos. Eu é que agradeço a oportunidade de trocarmos estas ideias e de aqui, uma vez mais, rebatermos os problemas da oftalmologia. Muito boa noite. Contamos então consigo na próxima semana. Muito obrigada e uma boa noite. Audio Jungle.